Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oliveira. Nós servimos a Deus aqui na Igreja Assembleia de Deus Osana nas Alturas, aonde nós servimos como co-pastor, junto com o nosso querido pastor presidente, pastor Jânio Lemos, homem de Deus, servo do Senhor Jesus. E você está no nosso canal, seja muito bem-vindo. Para nós é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E nesta feita nós vamos comentar a revista da classe dos adultos, que está maravilhosa. Você sabe bem que nesse quarto trimestre nós vamos falar sobre as promessas de Deus, não é? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel para cumprir as promessas da tua vida, você sabe disso. E nesta feita, fazendo esse comentário, eu quero poder aqui já pedir a você que é professor, que é você que é ensinador e quer aprender mais, quer fazer acontecer, nos ajude em nome de Jesus. Se inscreva então no nosso canal, ative o sininho das notificações, participe, porque Deus vai fazer muitas coisas. Minha oração, sinceramente, é que Deus venha te usar poderosamente na tua classe de forma maravilhosa. Minha oração é que Deus venha te usar poderosamente, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição. Estamos hoje fazendo um comentário da terceira lição, com o tema As Promessas de Deus para a Igreja. Olha que tema maravilhoso. As Promessas de Deus para a Igreja. Que tema maravilhoso, não é? Deus tem promessa para a igreja. Professor, quando você for fazer esta abordagem, quando você for começar a comentar este ensino, ressalte esta verdade. Ressalte esta verdade para que a igreja já compreenda mais ou menos do que vai ser tratado, tá bom? Que Deus tem promessas para realizar, e promessas que já se cumpriram, e promessas que vão serem realizadas na vida da igreja, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Terceira lição do dia 20 de outubro de 2024, as promessas de Deus para a igreja. O texto áudio, pegue sua revista, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco em nome de Jesus. O texto áudio diz: porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, está escrito em Mateus 16, 18. Que promessa maravilhosa, hein, igreja? Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Meu Jesus querido. Tá entendendo mais ou menos do que vai se tratar, né? Então vamos lá, professor. Vamos nos fortalecer aqui nesta lição que hoje está maravilhosa. O texto da leitura bíblica em classe está em 3 textos, em 3 livros. Aliás, em 2 evangelhos e um livro histórico. Vamos lá, está no livro de Mateus, onde ele vai abordar do capítulo 28, versículo 18, versículo 19 e 20. E ele também vai falar exatamente sobre este assunto no evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. E também ele vai fazer uma abordagem em Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, maravilhosa. Quero ler com você, lê comigo, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, vamos fazer a leitura para a glória de Deus, ressaltando, sempre quando você for fazer a leitura bíblica em classe, peça sempre muita atenção, peça que as pessoas tenham um certo temor, porque nesse texto, por este texto, que vai ser tomado base para todo o desenvolvimento da lição. Então, se eles não compreenderem o texto bíblico, para eles vai ter um déficit de dificuldade. Haverá uma dificuldade de compreensão do todo, porque eles precisam compreender o texto, porque é a partir desse texto bíblico que vai se desenvolver, vai se desenrolar todo o conteúdo da revista, do tema proposto. E você que é professor precisa estar atento a esta verdade, precisa chamar a atenção dos seus alunos, para que eles fiquem atentos a esta verdade, para que eles leiam com atenção, com vigilância, com compreensão.
Tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido me perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus por esta palavra. Professor, você vai perceber que quando o escritor da nossa revista fez esta colocação dos textos bíblicos, ele colocou como em ordem cronológica. Você vai perceber que existe uma certa ordem cronológica aqui. Em Mateus, que quando Jesus fala de receber, de ensinar, de enviar, quando ele fala em Marcos, na ordenança, e quando indo debaixo da ordenança de Deus, haverá sinais que seguirão aos que creem. E quando chega no capítulo 1, ele ressalta a pergunta dos apóstolos e a dúvida deles. E ele esclarece a situação e diz como vai ser, aonde vai ser, tá bom? Então, faz-se necessário, se você tiver lousa na sua classe, se você tiver lousa aí na classe dos adultos, que você quiser escrever os versículos para trazer essa compreensão cronológica, vai ajudar bastante, tá bom? Vamos da introdução. A introdução diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos santos em Cristo Jesus para adorá-lo e servi-lo. Ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isto, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver estas promessas de Deus para ela, para a igreja. Então, como sempre ressalto aqui, faz-se necessário, professor, faz-se necessário fazer um apurado de tudo que você leu antecipadamente. A minha sugestão é que quando você for fazer esses estudos, claro que você está se reforçando aqui nos comentários, neste comentário, me agradeço muito. Já até lhe peço para que você se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações, comente aí, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas e cresçam também para a glória de Deus Pai. Amém? Meus queridos, então o que acontece, professor? Você faz a sua leitura da revista, faz um apurado, como sempre ensino, e coloca esse apurado, esse resumão aqui na introdução, onde ele vai fazer uma abordagem, onde ele quer apresentar a igreja de Cristo como ela tendo atividades e debaixo dessa obediência em atividade, por assim dizer, ela está debaixo também de promessas. E ele quer ressaltar estas promessas para a igreja. Ele quer fazer com que a igreja entenda que tais promessas que ele destacou, que ele fez, para que a igreja cumpra o seu propósito.
Nós vamos entender aqui o propósito da igreja. E dentro desse propósito, dessa colocação que Jesus faz, Jesus também diz quem nós somos e diz que debaixo desta obediência que nós temos para com Ele, nós vamos ter ali promessas que vão também estar sobre nós e elas vão se cumprir. Então, faz-se necessário fazer uma abordagem esclarecedora de quem nós somos e que nós somos a igreja de Cristo. Um texto muito bom para que você possa trazer esclarecimento para os seus alunos é Mateus capítulo 16, certo? Capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Muito bom. Lá no final do versículo 18 ele vai dizer que ele é a pedra, como diz o texto do texto áureo que nós acabamos de ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá bom? Faça essa abordagem, faça esse comentário desse texto. Mas lembre-se, introdução é apenas o prato de entrada, não é o prato principal. Não faça duas introduções, apenas uma, para que você possa ganhar tempo. Tá bom? E se você é superintendente e está aqui conosco, seja muito bem-vindo, louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Ensine isso aos seus professores, que eles não podem fazer duas, por quê? Porque você gasta tempo. Na primeira introdução que você der, você vai colocar muita coisa, e quando você de fato entrar na introdução, você vai ter esgotado todas as informações e o que vai sobrar vai ser pouquíssimo. Então, faça um apurado, um resumo, coloque na introdução, de maneira que eles consigam compreender do que vai ser dito na sala de aula, tá bom? É de suma importância isso, você vai ganhar um tempo aí muito bom, para a glória de Deus. O primeiro subponto, ele vai tratar em três subpontos. O primeiro ponto vai com o tema, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então ele vai abordar, ele vai desenvolver esse tema em 3 subtemas. Primeiro subtema, a promessa de sinais sobrenaturais. E o segundo subtema, a promessa de revestimento de poder. Olha que coisa tremenda. E terceiro subponto, são as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Que coisa tremenda. Deixa eu beber tu me deixa beber um carocinho d'água? Só beber um carocinho d'água? Glória a Deus. Então, no primeiro subtema, ele vai dizer assim, as promessas dos sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, acompanhe na sua revista, por gentileza. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo, o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Mateus 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Que coisa tremenda, né? Perceba o seguinte, lembra quando eu falei sobre a leitura bíblica em classe, em que ele fazia uma abordagem meio que cronológica? Pois é, ele está falando exatamente aqui nesse primeiro subponto, dos sinais sobrenaturais que nos acompanhariam, mas ele ressalta que aonde você precisa ressaltar que dentro desse trabalho exige de nós que vamos para esta tarefa fazermos 3 coisas: ir, ensinar e batizar. Você precisa deixar isso claro para os seus alunos, que não adianta só ir, não adianta só ensinar. Aliás, não adianta
nem ir, porque se você não for fazer os outros dois, como é que você vai cumprir? E uma coisa, deixa eu deixar uma coisa clara para você: quem vai para ensinar, vai com propósito. Por quê? Porque quem vai debaixo de uma obediência de Deus. Quem vai debaixo de uma orientação divina. E indo debaixo dessa orientação divina, nessa direção de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele vai ensinar. Não tem como, ele vai ensinar. Então vale ressaltar que é de suma importância estarmos também familiarizados, acostumados à leitura da palavra, para que quando formos enviados, direcionados pelo Senhor, precisamos também ensinar com clareza. É de suma importância também deixar claro para os seus alunos que aqueles que vão ensinar precisam saber falar, saber ensinar. Você está entendendo? Existe essa exigência daquele que ensina. Aquele que ensina, ele precisa ter essa conscientização de fazer os outros entenderem o que ele está ensinando. Você sabia disso, professor? Que todo aquele que ensina, que exerce o cargo do ensino, precisa compreender que tudo quanto ele for falar, ele vai falar de maneira clara, entendida, de maneira que os seus alunos compreendam. E isso é tão tremendo. Havendo também dúvidas dentro da sala de aula, você que é professor vai sanar todas e qualquer dúvidas, não vai deixar dúvida alguma. Então procure destacar isto bem claro para aqueles que vão. Tem aqueles que vão, se vai debaixo de uma direção, de uma orientação de Deus, vai ensinar. E o propósito final é fazer com que essa pessoa se batize. Ao se batizar, significa que ela tomou pela decisão em Cristo Jesus. Tomou a decisão de servir a Deus e entregar sua vida a Cristo. E como testemunho fiel, ela se batizou, assim com o desejo de buscar mais a Deus, de servir a Deus. Entendeu? Então, faça essa declaração, essa situação, mostre para eles com clareza, para que eles consigam entender. Uma situação importante nesse primeiro subponto é que ele fala sobre os sinais. Você sabia que no ministério de Jesus, todavia, você sabe bem que ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e curava os enfermos. Deixe claro para os seus alunos que esse ministério é para nós também. Deixe claro que aquele que almeja ir pregar o evangelho, saiba que também pode ser usado por Deus para realizar grandes sinais. Ora, se ele diz que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados, então por que não pedir a ele esta autoridade para orar pelos enfermos quando nós estamos em evangelização, quando nós sairmos para fazer a obra de Deus? Então desperte isso nos seus alunos, esse desejo de buscar esta autoridade, de buscar os dons espirituais e principalmente os dons de curas, aonde Deus vai usar os seus alunos de forma gloriosa, tudo para a glória de Deus, mas vai usar em nome de Jesus. Traga esse despertamento, esse desejo, esta vontade dos seus alunos, para que eles se conscientizem que não só basta pregar, mas também pedir a Deus que realize sinais. Isso vai fortalecer muito a intimidade dos seus alunos para com Deus. Isso vai ser tremendo, professor. Tá bom? Então esclareça isto, que os sinais são para aqueles que acreditam. E isto é para seus alunos também, se assim eles quiserem. Claro que todo aluno quer aprender, quer ter mais intimidade com Deus. Segundo subponto, diz a promessa de revestimento de poder. Olha aí, com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, como o Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a propagação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo do Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Meu Deus! Então, isso é um ponto muito importante, é crucial, porque à medida que os seus alunos estão sendo despertados para esse trabalho do ir, do serem enviados, faz também necessário buscar este revestimento. Gerem nos seus alunos o desejo de serem revestidos de poder.
Está entendendo? O texto de Atos 1:8, para te fazer a colocação para você, anote aí se você quiser, escreva aí, como é que está escrito? Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria, Judeia, até os confins da terra. Não é assim que está escrito? Olha aí, está aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, quando você for ressaltar, lembre-se que eles precisam deste poder, que é uma ação que Jesus prometeu. Isso aqui é apenas um cumprimento daquilo que Jesus já havia falado. Aonde é que está? Está em João capítulo 14, dos versículos 16, se a gente vai colocar 16, que eles enviarão outro consolador que há de vir sobre vós. Ou seja, ele enviará o Espírito Santo para ficar conosco, em nós e sobre nós e conosco. Então o que acontece? Quando Jesus fala recebereis a virtude no original grego, que você possa anotar e possa repassar para a igreja, para os seus alunos, para eles entenderem que esse revestimento é de suma importância. Veja bem, recebereis a virtude. Que virtude é essa? No original grego é dunamis. Esse dunamis é a origem, a palavra dunamis é que dá origem à palavra dinamite. É desta palavra dunamis que também vem a palavra dinamismo, dinâmica. Você está entendendo? Então, uma vez que o Espírito Santo está liberando, nós somos batizados pelo poder dele, ou seja, o poder de dunamis, é o poder explosivo, o poder é tão tremendo em nós, que é capaz de destruir as forças do diabo, as cadeias que prendem as pessoas. Esclareça isso para eles. Uma coisa muito importante, professor, muito importante, ressalte aos seus alunos. Quando ele diz que nós seremos testemunhas, ele está ressaltando, o escritor Lucas faz a colocação assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até aos confins da terra. Por que eu quero falar isso com você? Porque tem muita gente aí dizendo que missões se faz primeiro aqui, primeiro acolá, ali, acolá. Você está entendendo? Como se primeiro é aqui. Depois que eu resolver aqui, eu vou partir para outro lugar. Está entendendo? Depois que eu resolver em outro ponto, na minha casa, na minha cidade, no meu país, quando eu conseguir aqui, é que eu vou para outras nações, vou fazer outras coisas. Jesus não disse isso, não. Jesus está dizendo, tanto como em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Da mesma maneira que eu trabalho, alcançando, sendo testemunha na minha cidade, no meu bairro, na minha casa, eu também testemunho dele em outras nações. Eu faço por onde Jesus ser conhecido em outras nações também, até os confins da terra. Como? Deixa eu te falar, no nosso canal tem um vídeo em que eu falo sobre missões, sobre como organizar um culto de missões. Eu tenho um canal que fala sobre isso, e eu te dizer uma coisa, olha, missões se faz de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Então, é nesse tripé que está o trabalho de missões, indo, orando e contribuindo. Uma vez que você vai, você precisa de ser guardado de oração, e os que ficam vão orando. Eu não vou, mas eu oro. Eu vou fazer missões com aquele que foi orando. Então eu estou indo com ele, minhas orações estão acompanhando ele. E dentro do contexto da oração também, eu estou orando para que Deus venha salvar, venha libertar. Em outras nações, Japão, China, Uruguai, Somália, e Deus já se vai alcançar, vai fazer acontecer. E quando eu também contribuo, a minha contribuição vai fazer com que o missionário, fazer com que aquele que foi enviado alcance mais vidas. Então a minha contribuição vai ajudar em muito aquele missionário ou aquela missionária cumprir o seu propósito de ganhar almas.
Então, nesse tripé é onde nós realizamos missões, indo, orando e contribuindo. Anote isso, passe isso para os seus alunos. Eu tenho certeza que, para a glória de Deus, eles vão entender. Mas é de suma importância nós buscarmos este revertimento de poder. Deixe isso claro para os seus alunos. Motive os seus alunos a fazer essa busca por este poder, porque é de suma importância. Porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Mostra isso para ele. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Que nós não temos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as forças, contra as potestades. E com isso, a gente só ganha com poder espiritual, não é com carnal, não. Não é batendo boca, não, é na oração, é na unção, no poder de Deus. E você precisa deixar isso claro para que eles precisam compreender a necessidade que se tem de poder buscar o revestimento de poder. Tá bom? Terceiro subponto vai falar sobre as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso a natureza da igreja para a igreja é primariamente espiritual. Nós temos como Jesus se refere à igreja em Mateus, dizendo: edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. Eclésia. Olha que coisa tremenda. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. E assim, uma instituição espiritual em promessas espirituais para serem confirmadas no seu ministério no mundo. Nesse subponto aqui, você vai falar sobre, evidentemente, sobre a igreja. E dentro desse contexto da igreja, de que Jesus fez a promessa à igreja de que ela seria, de que ela é, de que ela pode fazer acontecer, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que ela pode agir, de que a igreja pode fazer, de que a igreja pode trabalhar, que a graça de Deus está sobre a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou isto, anote aí, quando Jesus falou isso para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão, veja bem, ele não está dizendo, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que as portas do inferno, as ações do inferno, ela não vai prevalecer. Existirá uma luta, existirá uma batalha, existirá uma peleja para com a igreja. Mas Jesus já deu a sentença, já disse que as portas não vão prevalecer. Não vai. Ela pode tentar, pode pelejar, mas vencer não pode. De maneira alguma, porque ele já deu aval, ele já disse, ele já deu a sentença, Jesus já falou que não vai prevalecer. E eu lhe peço que você diga isso para os seus alunos, conforte o coração dos seus alunos, de maneira que eles possam fazer o trabalho do Senhor com confiança, de que o inferno não pode prevalecer. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Estamos firmados na rocha, e nessa rocha nós seremos vencedores. O diabo não pode prevalecer. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, que vai tratar sobre as promessas de Deus para a igreja. Olha, também 3 pontos onde vai ser abordada a promessa da vida eterna, a promessa de poder e a promessa da glorificação do nosso corpo. Perceba, no segundo ponto, as promessas de Deus para a igreja. Primeiro subponto vai tratar sobre a promessa da vida eterna. Acompanha comigo, vem comigo, acompanha. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28, em Marcos 16, constatamos primeira e grande promessa da igreja, que é a vida eterna da salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Olha que, gente, professor, isso é tão importante, porque tem gente na igreja, é possível que tenha alunos na sua classe, professor, que são crentes, fazem parte do corpo, mas não acreditam que vão ser salvos. Você sabia disso, que tem gente na igreja que tem dúvidas sobre salvação, sobre a sua salvação. Isso é muito importante esclarecer,
não é aquela questão, não é a questão de ser uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso. A questão é que uma vez com fidelidade, obediência ao Senhor, nós seremos salvos. Jesus já nos deu a salvação. E quer saber de uma? Diga para os seus alunos que a vida eterna é Jesus de Nazaré. Se Jesus habita no coração, na vida dessa pessoa, se ela está junto com Jesus, você está entendendo? Como a figueira, como Jesus disse, vós sois a vara e vocês são os ramos, eu sou a vara. Você está entendendo? Eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e nós somos a vara. Nós estamos enxertados nele. E isso faz com que sejamos salvos. Se estiveres em mim e eu estiver em vós, pedireis. Por quê? Porque ele é a vida eterna, ele é o Senhor. Só perderemos salvação se sairmos dele, se ele sair de nós. Você está entendendo, professor? Então deixe isso claro para os seus alunos, que a vida eterna é para todo aquele que crê. Se os seus alunos acreditam, faça esse despertamento, essa conscientização para que eles consigam compreender que eles precisam confiar. Eu sei que todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo é imperfeito, mas a Bíblia diz, ressalta bem em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele diz lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, não erreis, mas se pecardes, temos com Deus um advogado, para com Deus um advogado, Jesus Cristo o justo. Você está entendendo? Ainda que o diabo nos acuse, diga para os seus alunos, conforte o coração deles, faça com que eles seja gerada esta confiança, essa crença de que eles são salvos em Cristo Jesus e que o diabo não pode roubar a bênção deles simplesmente por uma falha, por uma imperfeição, um erro que tenha cometido. É aí que entra a graça de Deus e é aí que você motiva essas pessoas a confessarem, a se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, para que elas possam serem salvas, para que elas possam se reconciliarem e assim alcançar e assim também serem salvas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo subponto, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do corpo de Cristo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder de alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita aos apóstolos. Veja bem, o que nós lemos de Atos 1:8. Ele vai ressaltar de novo, é o texto que você precisa ler. Foi experimentado também naquele tempo, em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46, onde está na lição, Atos 19, verso 6. E ao longo da história, a igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo do Espírito Santo. E todos os dias recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor batizou em Atos dos Apóstolos e ainda batiza hoje. Aí você vem e pergunta aos seus alunos: quem não é batizado? Quem quer ser batizado? E aí você vai motivá-los a fazer propósito. Eu fiz propósito para ser batizado. Meu batismo no Espírito Santo foi glorioso. Nunca esqueci. Maravilhoso. Então, tente gerar isso no coração dos seus alunos, de que eles precisam ser batizados no Espírito Santo. Quem não quer sentir a efusão do poder de Deus, então mostre para eles a importância de ser batizado no Espírito Santo. O ponto desse segundo subponto é exatamente sobre isso. Aí, para deixar claro, para tentar esclarecer a importância deste assunto, você vai abordar os textos, você vai desmiuçar os textos em que a lição nos dá aqui. Esmiuçando, você vai abrir a mente deles, vai fazer com que eles tenham a compreensão de que eles podem ser batizados.
Só que tem que buscar. Batismo com o Espírito Santo tem que buscar. Tá bom? Isso é muito importante porque nos nossos últimos dias é difícil, porque na maioria das igrejas você vê, não estou generalizando, mas a gente vai para cultos e não vê mais batismo com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Verdade seja dita, você deve conhecer gente em igrejas assim. Por quê? Porque o foco não é o batismo, o foco é o homem, o egocentrismo, o homem no centro de tudo. Vitória, 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 vitória. E esquecemos do primordial. Esquecemos do batismo com o Espírito Santo. Então, motive os seus alunos a buscarem de Deus esse batismo, com jejum e oração, para eles fazerem propósito de oração, fazer propósito de jejum. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que entraram em propósito de oração e de jejum e que foram batizadas. Foram batizados no Espírito Santo. Faça essa motivação com eles, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. E quando eles forem batizados, eles vão contar testemunho de que você os motivou a buscar este poder maravilhoso. Terceiro subponto vai falar sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo, no texto bíblico, se encontra a promessa do revestimento de poder. Em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Isso em Atos 1. Varões de Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vir-te ir. A promessa de Deus para mostrar que quando nosso Senhor arrebatará a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha que texto maravilhoso. Tente trazer essa questão do arrebatamento da igreja, para que a igreja também venha entender que esta promessa que Ele nos fez vai se cumprir, reacendendo essa esperança nos seus alunos de que Jesus vai voltar, de que Ele é fiel para cumprir. Como é que você faz? Você faz um paralelo entre as promessas que Jesus já cumpriu, promessas que Ele já fez e que tem realizado. É aqui também aonde você vai perguntar aos seus alunos de promessas que Ele já fez na vida deles. Pergunte aos seus alunos, torne a sua aula uma aula dinâmica, uma aula atraente, envolvente. Pergunte a eles qual foi a promessa que Jesus fez e que Ele cumpriu. Aí, quando eles disserem tudinho, aí você chega para eles assim: se Ele foi fiel para cumprir as promessas que Ele fez no Antigo Testamento, se Ele foi fiel para cumprir as promessas que Ele fez já na Nova Aliança, então, se Ele foi fiel para cumprir as promessas que Ele fez na sua vida, aluno, na sua vida, professor, quem garante que Ele não cumprirá a promessa do arrebatamento? Hein? Quem não garante? Ou seja, evidentemente, Jesus cumprirá a promessa do arrebatamento. Jesus cumprirá, porque Jesus é fiel para cumprir. Nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Você está aguardando a volta de Jesus? Eu também estou. Tá bom? Jesus vai voltar e nós vamos nos encontrar com Ele. Aí você leia também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá bom? Onde ele faz abordagem também sobre abrir e fechar dos olhos. Leia outros textos também que falam sobre o arrebatamento. Faça uma abordagem em textos bíblicos que ressaltam o arrebatamento, para trazer o entendimento por completo à mente dos seus alunos, tá bom? Glória a Deus. Terceiro subponto e último vai falar sobre condições para viver as promessas de Deus. Vai abordar em 3 pontos. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro subponto vai tratar sobre é preciso crer, né? É preciso acreditar. Evidentemente que para ter as suas bênçãos alcançadas por cumprimento das promessas, é preciso crer. Não é verdade, professor? E é aqui que o professor vai fazer uma abordagem sobre fé. Veja bem,
As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia, como diz em Joel, quando ele prometeu sobre a vinda do Espírito Santo, ele cumpriu esta promessa em Atos 2. Lembra disso? Então Jesus é fiel para cumprir. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nestes últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e de se fortalecer na força do seu poder. Por quê? Por que ele faz esse rogo aqui para que possamos tempo de voltar a crer? Porque nos nossos últimos dias em que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus, a nossa fé é atacada demais. A nossa fé, e deixa isso claro, professor, aos seus alunos, essa é a parte da compreensão do todo, de que seus alunos são alvejados todos os dias a não crerem, são atacados, são tentados com heresias, com mentiras, com as lutas, com as tribulações. As tribulações e lutas, elas trazem um peso gigantesco àquele que crê. Você sabia? Por isso os cultos de avivamento, os cultos de libertações, os cultos de vitória são tão importantes terem na igreja, porque devido à multidão de lutas e tribulações que seus membros e seus alunos passam, às vezes chegam na igreja tão cabisbaixo, tão cheio de dúvidas, que quando recebem aquela palavra, a fé, ela brota novamente, ela tem um renovo. Esta fé é renovada, e renovada a fé, eles passam a sair da igreja, sair da sala de aula, crendo de que Jesus vai cumprir, apesar das lutas, apesar das provas. E você precisa deixar isso claro, que apesar das lutas, apesar das provas, Jesus vai cumprir promessas, que Jesus não independe, porque na nossa consciência, professor, deixa isso claro, você entender que na nossa consciência como seres humanos, a gente só crê naquilo que a gente vê, e isso é muito natural do ser humano, de que é difícil para nós acreditar naquilo que a gente não vê. Está entendendo? Tem um ditado, eu só acredito vendo, não é assim? Ditado, eu só acredito vendo. Porque as pessoas têm isso na mente, as pessoas têm isso no subconsciente, que só vão acreditar se ver. Mas na vida do crente, na vida do cristão de que serve a Deus, é diferente. Eu acredito não vendo, não estou vendo, mas eu acredito. Não estou vendo minha casa, mas eu acredito que Jesus vai me dar. Não estou vendo meu carro, não estou vendo minha vitória, meu marido salvo, minha família salva. Não estou vendo. Mas eu creio que Jesus vai fazer, porque Ele é fiel para realizar. Amém? Use também o texto que está em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Faça uma leitura lá e tente extrair dos seus alunos esta fé, gerando novamente neles de que Jesus é fiel, de que eles precisam acreditar, apesar das lutas. Tem que acreditar apesar das lutas. Tá bom? Segundo subponto, vai tratar sobre é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. O discípulo de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permanece fiéis diante do que ouviram diante do Senhor. Permaneceram fiéis diante daquilo que ouviram do Senhor. Não importa o tempo que passe, nós apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens e os filhos da saúde, manteve-se fiel. E também como Daniel, lançando na cova de leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tornemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu Deus do céu, que palavra! Ser fiel é de suma importância. Eu me lembro agora que um texto aqui fala sobre Daniel, e Daniel, você vai perceber que Daniel, ele foi tão fiel, ele creu tanto, que é um texto que você pode usar para o primeiro subponto, que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que você pode fazer esse uso,
Por quê? Porque você vai ler no texto que eles não fazem nenhum tipo de oração. Você já percebeu que Daniel é jogado na cova dos leões e ele não faz nenhuma oração para Deus o livrar da cova dos leões? Já leu isso? Tu leu na Bíblia que Daniel orou antes de ser lançado? Ou mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego que oraram antes para não serem levados à fornalha? Tem esse texto lá, tem essa parte? Porque eu já li lá e não tem não, viu? Eles simplesmente foram, porque foram fiéis a Deus, porque foram lançados exatamente pela sua fidelidade a Deus. Daniel porque orava a Deus, e pegaram ele e levaram por ele ser fiel ao seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego pela sua fidelidade a Deus. Todos os outros, olha, preste atenção, que ali também existiam outros judeus, não existiam só esses dois, só esses três, não existiam os três ali, não, existiam outros judeus, os outros se ajoelharam, só eles foram fiéis, e pela fidelidade dele, Deus alcançou a muitos, e Deus alcançou até Nabucodonosor. Está entendendo que a sua fidelidade pode transformar vidas? Você está entendendo que a sua fidelidade pode mudar o rumo da sua casa? Eu conheço gente que se congregam comigo, que eu sou pastor dessas pessoas também, de que elas, uma vez que entregaram a sua vida a Jesus, foram fiéis apesar das lutas. Pessoas que sofreram perseguições, pisa, foram agredidas para abandonarem a fé em Jesus, mas porque foram fiéis a Jesus, apesar de toda luta, Deus honrou, Jesus honrou a fidelidade dessas pessoas, e hoje a família dessas pessoas são crentes, toda crente, então seja fiel a Deus, motive esta fidelidade, conte testemunhos de gente que fez a sua fidelidade em evidência, e que pela sua fidelidade Deus agiu. Mostre isso aos seus alunos, porque isso vai ressaltar nele que vale a pena ser fiel. Porque o diabo tenta os seus alunos, tenta todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, nos tenta dizendo que não vale a pena ser fiel. Professor, veja isso. O diabo tenta-nos querendo dizer que não vale a pena ser fiel, quando na verdade vale tudo. Vale a pena ser fiel, porque o Senhor é fiel para cumprir toda e qualquer promessa. E todas as promessas temos dele sim e o amém. Paulo diz aos romanos que ele é fiel em todas as promessas, tanto quanto temos nele, o sim e o amém. Ele é fiel para cumprir. Então, ressalte isso aos seus alunos, deixe eles, dê esse ânimo para que eles sejam fiéis, para que a promessa se cumpra na vida deles, tá bom? Terceiro subponto vai falar sobre obedecer a Deus. Obedecer já é o tema da nossa próxima lição, da quarta lição já da próxima semana, na outra semana. A obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como a sua igreja. A ordem era clara para os seus discípulos, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que nós sejais revestidos de poder. Para ser revestido de poder, para receber o cumprimento das promessas. Lembra que na primeira lição nós falamos sobre promessas condicionais e incondicionais? Nesse revestimento de poder é condicional, tem que obedecer para receber. Deixe isso claro para os seus alunos, tá bom? Que para eles receberem o poder de Deus, eles precisam ser obedientes. Porque se não forem obedientes, não tem como receber. Porque Deus trabalha com princípios. Esclareça isso para eles, que Deus trabalha com princípios, tá bom? Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Assim também é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Oh glória, meu Deus, que lição maravilhosa, poderosa, meus alunos. Que lição maravilhosa. Então, é preciso obedecer e você precisa esclarecer isso para os seus alunos
de que tudo passa pela obediência. Tudo passa. Tá bom? Deixe uma coisa clara para eles, porque quando a gente fala de obediência, a ideia que se tem é de algo muito grande, algo muito gigante, de que a gente tem muita dificuldade. Tente mostrar para eles que a obediência a Jesus, ela não precisa ser desgastante, não precisa ser aquela coisa pesada. Existem situações que realmente vai trazer uma renúncia da nossa parte. É verdade. Isso vai ter, nesse momento, que a renúncia vai trazer consigo a dor. E é preciso, mas, todavia, temos a graça do Espírito Santo, temos a graça de nosso Deus, que nos dá força, e temos o auxílio do Espírito Santo. Lembra do Espírito Santo? É Ele que também nos ajuda nesta obediência. O Espírito Santo é quem mais quer que a gente obedeça a Deus. Então, em nome de Jesus, ressalte aos seus alunos que eles podem obedecer sim, que se eles se dedicarem em buscar na leitura da palavra, em oração, pedir ao Espírito Santo, eles vão ter de Deus a graça para obedecer, eles vão ter de Deus a graça para estarem obedecendo a palavra de Deus, e assim a promessa se cumprir na vida deles. Oh, glória a Deus! Que Deus te abençoe, professor. Vamos para a nossa conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Você, evidentemente, vai fazer todo este comentário, todo esse resumo aqui, e você faz um resumo das aplicações, dos princípios que foram apresentados na lição, e você vai trazer de novo, tá entendendo? Em rápidas palavras, em resumo, os princípios, a praticidade de como vai ser as promessas de Deus para a igreja aqui na conclusão. Você vai trazer esse apurado, esse resumão, e a igreja vai conseguir compreender, entender de que maneira ela vai fazer. Eu sempre sou daquele professor que peço a você que faça com que eles entendam. É preciso fazer nossos alunos compreenderem de forma prática. A prática é que leva ao cumprimento da promessa, a prática é que nos leva à fidelidade, à obediência, a prática é que nos leva a crer, a prática é que nos fortalece, que nos aproxima de Deus. É a prática, professor. Então você tente mostrar como, de forma prática, os seus alunos podem cumprir cada mandamento, tudo aquilo que ele pediu, que Jesus manda nós cumprirmos. Então, tente esclarecer de forma prática para a glória do nome de Jesus, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua pessoa, por ter ficado até aqui, até o final. Nós estamos aí produzindo um e-book aí para você, que em breve estará aí nas suas mãos, totalmente de graça, já para lhe ajudar, a você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou desta aula, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, comenta o que você gostou, se você não gostou, o que você acha que pode melhorar, tá bom? Faz esse comentário, glorifica a Deus também junto conosco, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha e vamos juntos fazer a obra de Deus, tá bom? Me deixe na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus, professor. Deus te abençoe.